Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui, mais um Em Voz Alta no ar. Roda a vinheta. E hoje, como sempre, temos um episódio bem especial para falarmos de um assunto que está em alta, pouca gente entende, mas que nós precisamos sim entender, aceitar e conviver. Vamos falar aí sobre as diferenças, sobre o autismo em especial. Estamos aqui hoje com a Aline, neuropsicopedagoga, e a Mayra, que é a mãe do Ei. Eu falei que a gente perde identidade, viu? Mayra é a mãe do Ei. Sejam muito bem-vindas, obrigada por estar aqui conosco, falando de um assunto de tanta importância e que a gente precisa, sim, falar, reforçar e levar para a nossa sociedade, porque ele existe e ele está entre todos nós, né? Obrigada, meninas. Obrigada a você. A gente que agradece. Olha, eu queria começar explicando que vocês, com os problemas enfrentados, a Aline no lado profissional, a Mayra que vem aí como mãe, enfrentando o dia a dia, os desafios, Sim. né, que enfrenta aí com o seu filho muito amado. Vocês criaram um grupo. Hoje nós temos em Pereira um grupo importantíssimo, de grande relevância, que é o Gama. Fala pra gente o que é o Gama. O Gama, hoje eu diria que assim, 80% da minha vida, da nossa vida, né, é o Gama. O Gama, assim, ele começou, Dani, de uma forma bem especial, bem simples, o que era para ser um café da tarde, se tornou esse grupo. Em 2022, eu tive essa oportunidade de participar de um congresso de autismo no Rio de Janeiro. Foi o primeiro que eu participei, né? E aí as meninas, né, as mães, sempre muito... A gente cria um vínculo, né? Não só com a criança, como com as mães Com a também, família com a toda, né? família. E as meninas, ai, como que foi lá? E eu aqui do interior, eu fui de avião, sozinha, aquele rolo, assim. E aí, vamos marcar um café da tarde? Vamos marcar um café da tarde. Para falar sobre o congresso, como que foi lá, tal. E aí foi crescendo, a gente ia fazer em 4 mães, eu acho, né? Era a Mara, a Elane, eu acho que mais uma. E aí foi aumentando. E as meninas, eu falo assim, que se eu sou doida, elas são mais ainda. Então vamos pedir bolo? A gente leva bolo, leva não sei o quê. Enfim, só sei que em dezembro, eu fui viajar em setembro. Em dezembro, a gente realizou o primeiro encontro de mães. A gente tinha mais ou menos 15 mães. E alguns profissionais também que já foram participar. Mas ainda não era o Gama. Ainda não era o Gama, não tinha nome. Foi um encontro de mães. Supere se você não está sozinha. Esse foi o tema. O tema que a gente colocou. Nós tivemos uma palestrante que veio de Andradina, psicóloga, especializada em ABA, né, em autismo. Que por fim ela nem palestrou. Porque A gente abriu uma roda de conversa aí pra falar. foi uma roda de conversa. Abriu, né? E aí virou aquele... Trocar experiência. Experiência. Virou aquele chororô, aí por fim, eu falei, gente, eu não tenho mais nada pra falar. E aí foi crescendo, Dani. Aí a gente, né, foi crescendo e a gente idealizou o nome Gama, Grupo de Apoio às Mães Atípicas, né, a sigla, assim. E depois a gente foi crescendo. A gente, criamos um grupo no WhatsApp para mandar as fotos, tal. E aí, minha filha... Daí não parou mais. Não Vocês estão em quantas hoje? Mais de 11 famílias ali. contou de 11. Ela estudou, fez a lição de casa. Eu ia todos os dias, era família nova, entra, a gente adiciona, né? A gente tá, assim, abrange muito, né? Porque só tem famílias da região inteira. De Andradina, Não é só daqui, não. Tem de Andradina, tem de Suzanápolis, Sude e Bandeirante. Que bacana. E como é que vocês se ajudam hoje? Como é que são esses encontros? Eu sei que esses encontros, eles progrediram muito, né? Recentemente foi o 3º encontro, tive o prazer de participar. Chorei o encontro inteiro. Então é uma emoção muito grande a gente estar ali junto e estar no meio, vivenciar isso tudo. É difícil a gente não se tocar de alguma forma, de alguma forma não tocar, né? O ser humano em si, e foram palestras incríveis, enriquecedoras.
É muito legal, uma tarde muito gostosa. Mas como que vocês se ajudam no dia a dia? Como que é o trabalho de vocês diariamente? Teoricamente, é mais no grupo mesmo, né, no WhatsApp. E quem mais ajuda são as próprias mães, com as trocas de experiências. Hoje, no grupo, nós temos de profissionais, né? Tem psicólogo, a gente tem assistente social, tem advogado. Então, tem algumas mães que são profissionais que tentam colaborar ali também desse lado técnico, né, vamos dizer, mas a maior ajuda é das próprias mães. Ai, meu filho não tá dormindo. Ai, o que vocês Comigo fizeram? funcionou assim. Eu fiz dessa forma, tá, né? Então, além do grupo, aí nós temos algumas ações, como o encontro de mães atípicas. Aí, no encontro de mães, nós decidimos, Dani, não abrir para levar as crianças. Isso. Né? A gente falou, ó, vamos ter um momento das mães. Só que aí, no nosso coração, falamos, mas e as crianças? Aí, né, em seguida, nós fizemos o encontro de crianças atípicas, que é o nosso piquenique azul, que agora, final de semana... Aconteceu agora, por esses dias. Recente, domingo passado, nós realizamos o 3º também. Aí é só com as crianças atípicas. Isso, e com as famílias, com né? as famílias também. Isso, então, esse último mesmo foi assim... Ai, Dani, é difícil explicar, assim, expressar com palavras, mas foi maravilhoso, maravilhoso. Porque lá, além de ter um momento para as crianças, tem muito essa troca. Como tem lá no grupo, no presencial também. A gente se conhece pessoalmente, porque a maioria a gente não se conhece. Às vezes a gente vê na rua a camisetinha, ai, é do Gama, tipo assim, e aí a gente faz questão de ir lá, qual que é o seu nome? Quem é você? Aí a gente se conhece ali. Então, nessas ações, nesses encontros, eu acho bem bacana também essa parte da gente se conhecer e de ter esse momento de troca de experiência, sabe? É bem bacana Como mesmo. que vocês se organizam? Vocês têm um coordenador? Como que esse grupo funciona? Ou é só livre mesmo, são as mães conversando? Mas existe uma organização também, né? Sim, não é tão bagunçado. Então, a gente tem, Dani, né? Nós criamos uma diretoria. Então, todas as ações... os encontros das mães, das crianças, a caminhada também que nós participamos, né? Então, todo o evento que vai ter, primeiro a gente organiza toda a estrutura no grupo da diretoria. Nós somos mais ou menos 10, 12, né, meninas? Todas mães, né? Então, assim, a gente falou, nossa, mas é bastante, né? Mas acaba assim que são muito limitadas, né? Por conta, algumas não têm rede de apoio, então às vezes pra gente marcar uma reunião, É difícil. É um Deus Não dá pra ir todas, aí a gente, vezando, a gente faz online, né? Isso, Então, todo mundo participa, porque exatamente. presencialmente é bem complicado. difícil. Então, quando a gente leva para o grupão, a gente chama de grupão, né? Quando a gente leva pro grupão, a gente já leva tudo organizado, né? Ó, vai ser tal data, né? Por exemplo, vamos mandar fazer as camisetas. Então, tem sim uma organização e a gente procura sempre esclarecer lá no grupo como que vai funcionar, né? Então, geralmente tem um link para fazer a inscrição, né? Bem organizadinho. Mas, assim, com essa equipe, né, Dani? Eu falo que a gente não faz nada sozinho. Não dá, Eu Dani. sempre digo isso. Não dá. Então, hoje... A gente tá, né, assim, crescendo dessa forma porque tem pessoas corajosas. Não é fácil. Muito corajosas, Não né? é fácil. Que mordem, juntem, assim, sabe? Vamos juntos, sabe? Porque senão não dá. E é importantíssimo, né? A gente está falando do autismo, que sempre esteve em nosso meio, às vezes não diagnosticado. O diagnóstico vem sendo muito mais assertivo nos últimos tempos, né? A gente vê muito diagnóstico adulto também, justamente por isso, por falta de profissional ou de conhecimento mesmo, e que hoje a gente vê acontecendo. Que bom que esse diagnóstico tem sido cada vez mais precoce. Eu acho que assim a gente consegue ter um trabalho, uma qualidade de vida para essas crianças muito maior para trabalhar em cima daquilo que eles precisam. A conscientização, que é algo que vocês também levam para a comunidade, né? Nós estamos falando aí de 100 e poucas mães num universo de 24 mil habitantes. Então a gente precisa conscientizar esses outros tantos que não vivem essa realidade atípica sobre o que como conviver. Porque muitas vezes olham como o que é o autismo, como lidar com o autista, né? É algo que essa conscientização também vocês levam e pregam muito para a sociedade, né? Exatamente. E assim, acho que é legal a gente falar
sobre essa questão das crianças atípicas, né? No nosso grupo não é somente autistas. A grande maioria são diagnosticados com autismo, sim. Só que nós temos síndrome de Down, nós temos dislexia, deficiência intelectual. Então, nós temos outras crianças com outros diagnósticos, né? Então, a gente procura trazer isso. De alguma forma, informação, às vezes a gente manda lá no grupo, né? Não só eu, mas as outras meninas também, as próprias mães mandam artigos de leitura para estudar, de conhecimento mesmo lá dentro do grupo. Aline, você trabalha há quanto tempo nessa área, especialmente com as crianças atípicas? Então, aproximadamente 6 anos, mas que eu me especializei tem 3 anos. Né? Eu fiz pedagogia e na pedagogia eu tive uma professora Eliana, e ela era psicopedagoga, né? Ela atuava e eu falava, nossa, eu quero ser igual essa mulher. Foi referência, né? Deus, E aí eu fiz, né? Eu fui estudando, continuei estudando, comecei a atender. Quando eu comecei os atendimentos, não era clínico ainda. Eu comecei com tutoria pedagógica, que era aula de reforço, aula particular, né? E só que aí eu fui estudando, me especializando, fiz a psicopedagogia e depois fiz a neuropsicopedagogia por conta de estudar mesmo, Dani, de tentar entender o cérebro da criança, né? Então, a neuropsicopedagogia, ela trouxe essa parte da neurociência, do desenvolvimento infantil. Então, aproximadamente 6 anos, mas especialização mesmo, uns 3 anos. E hoje você só atua com crianças atípicas? Não. Eu atendo também crianças típicas, mas poucas. A maioria, meu público maior hoje são os autistas. Mas a gente fala de um lado profissional, né, da sua especialização. Só que conversando com você o tempo todo, você se emociona. É uma forma que toca muita gente mesmo. E você, quando começa a contar um caso, ou falar de alguém, ou alguma experiência, é algo que você sempre se emociona muito. E é algo que a gente vê que você faz, claro, todo mundo trabalha e tem uma profissão, mas vai além disso tudo, né, Aline? Vai, Dani, vai sim. A gente sente na pele, né, o que as crianças passam, as famílias. E eu sempre me dediquei a isso, né? Eu focado na criança. Então, às vezes, a família me procura, não sabe ler, não sabe escrever. Mas isso não é o mais importante para aquela criança, né? Às vezes é uma criança que já sofreu bullying na escola, tudo. Então, essa vivência do dia a dia mesmo, de coisas que a gente vive no dia a dia, que só quem vive, né, Dani? Quem acompanha consegue entender. E não tem como se emocionar, porque a gente vê a evolução das crianças também. E... ai, gente, não tem como não se emocionar. Desculpa. Aline, vamos então falar sobre o autismo, especialmente sobre o autismo, que eu vou dar um exemplo até de dentro de casa. Minha filha tinha dentro da sala dela um autista ali na pré-escola, e hoje, recentemente, acho que eram 5 crianças autistas. Ela não está mais nessa sala, mas eu sei que eles atenderiam 5 crianças. Foi um salto muito grande de crianças. A gente tem um diagnóstico que vem crescendo muito dentro do autismo. Cada criança autista é única, ou a gente consegue definir o autismo é isso e ponto? Cada um, inclusive assim, né, o nome técnico, né, é TEA, né, transtorno hoje, do espectro autista. Espectro porque existem vários tipos, né? Então, por exemplo, o filho da Mayra é diferente do filho da Maria, né? Algumas características são iguais, mas cada um tem o seu jeitinho. Então, a gente não consegue definir, ou simplesmente por um diagnóstico de TEA, falar que o filho da Mayra, por exemplo, é igual o filho de qualquer outra criança, só porque tem o mesmo diagnóstico. Exatamente. É muito de cada um, é muito individual. Muito individual. O DSM-5, que é o manual, né, dos transtornos, ele é bem claro, né? Para fechar o diagnóstico, tem lá os critérios, tá, Dani? Então, assim, o que o DSM fala?
que para fechar o diagnóstico de autismo, ele tem que fechar 100% do critério A, que são várias características, e no mínimo 50% do critério B. Então, é aí que entra o espectro, porque tem, por exemplo, tem um que, esse aqui não come nada, o outro já come de tudo, entendeu? Então, assim, por isso que não é tudo igual. E outra coisa, o autismo não tem característica física, né? Então, mas ele não parece autista. É normal. Ele é normal. O comentário é esse. Ele é normal. E assim, outra coisa que é legal a gente deixar bem claro, que os maiores prejuízos, né, do autismo é a parte da socialização, da fala, né? Então, do sono. Do sono também. Então, Bem comprometido, né? lá nos critérios, né, fala, tem tudo certinho, né? Que a gente não decora, tudo que é muita coisa, mas tem tudo certinho lá, os critérios de diagnóstico. Quem quiser, eu mando depois que eu tenho, PDF. A gente fala aí, acabei de dizer sobre o crescimento. E sei que tem muitas famílias que ainda se sentem em dúvida. Olha, o seu filho, de repente encontra ali, porque hoje a gente tem acesso a muita informação, graças a Deus. E aí as pessoas com essa informação, de repente, começam a pré-avaliar essa criança dentro de casa e dizer, será que é um autismo? Será que essa criança tem o TEA? Como que as primeiras características te levam a uma busca mais profunda? Quais são elas? Como que as pessoas começam a falar, olha, eu estou vendo que ele está se enquadrando em várias das características que pode ser. Eu acho que esse diagnóstico é muito sério, precisa assim, de um profissional muito especializado para ser feito. A gente não pode generalizar a questão, como alguns profissionais vêm pregando, que tudo agora é autismo, tudo agora é TDAH. Não é isso. Mas o diagnóstico, ele ajuda demais no desenvolvimento desse ser humano. Mas como que as famílias conseguem, dentro de casa, começar a identificar, olha, eu vou procurar um profissional especializado, porque aqui eu posso estar com autismo, com minha criança. E como que isso começa? Quer falar sobre o que você viveu, né, com o Henry? Então vamos lá. Mayra é mãe do Henry. Quantos anos tem o Henry? 9 anos. 9 anos. Desde quantos anos você descobriu, você teve o diagnóstico do autismo com ele? Eu tive o diagnóstico com 3 anos, a partir de muita insistência, porque o doutor, eu passei em vários médicos e eles falavam que não era, mas eu comecei a desconfiar ele bebê. Era um bebê muito quietinho, do jeito que a gente deixava no carrinho, no berço, ele ficava e não chorava em momento algum. E ele foi crescendo, eu brincava, ele não sorria, eu chamava Henry, a partir dos... Ele não atendia? Não atendia, e eu falei, nossa, sabe assim, vai acendendo. E assim, o desenvolvimento mais atrasado, né, que eles falam... Atraso no desenvolvimento global, que você leva no pediatra, é normal. É porque você tá querendo, tipo assim, você... Não compare seu filho com outra criança. Mas tal criança faz isso e tem a mesma idade. Não compara. Cada criança é no seu tempo, eles falam, né? Isso. E nisso só vai prejudicando o desenvolvimento e a gente descobriu que realmente a criança tem, né? Então o Henry era isso, era o contato visual. A gente brincava, ele não olhava, ele olhava assim... de ladinho, parecia ser uma criança surda, só que na hora que a gente colocava um desenho ali que chamava a atenção dele, uma galinha pintadinha, ele ficava vidrado na TV, eu falei, então ele tá ouvindo, né? Então foi isso, começou a andar, andava na ponta dos pés, a brincadeira era diferente, pegava carrinho, ficava girando, né? Não brincava da maneira certa, enfileirava as coisas, os brinquedos, tudo enfileiradinho. E aí foi dando várias características. E foi assim que eu insisti no diagnóstico, fiz vários testes, se o doutor falava que não era, e eu bati o pé, falava que era. Ouvi várias frases, você é louca, você tá procurando doença onde não tem. Não é doença, é um transtorno, né? Isso. E eu fui. Você tem outros 2 filhos? Tem. Os outros 2 filhos não têm nenhum diagnóstico? Nenhum diagnóstico. A Isabela, de 18, o Heitor, de 13, não tem. Então, a fala também é outra característica. Ele demorou para falar? Demorou para falar e eu já comecei a fazer as terapias por conta própria. Procurei, tanto é que eu levei nesse outro doutor que fez o diagnóstico dele e já fui falando tudo, doutor, mas quem mandou você procurar, tá? Ninguém que mandou você procurar esses profissionais. Com 1 ano e 6 meses ele já fazia. Ninguém mandou, eu que fui atrás. Então, isso só ajudou.
né? E aí, com 3 aninhos, a gente bateu um martelo. Então, para você, a gente acompanha algumas famílias que têm uma dificuldade com esse diagnóstico. Meu filho não tem autismo, como se fosse algo assim. Contagioso. Não, meu filho não, dentro de casa não. E essa negativa atrapalha muito, né? E quando vem o diagnóstico, é um baque, é um choque, um luto. Tem mãe que... Né, para superar aquilo tudo. Você não viveu isso? Você foi muito tranquila. Eu fui. O meu marido já ficou mais triste. É. Porque a gente não quer, né? E tem gente que fala, é autismo, tudo agora é autismo. Autismo tá na moda, não. É uma realidade que você vai ter que conviver e fazer o máximo para ajudar aquela criança, né? A crescer, porque eles são capazes. Eu sei que eles são capazes de chegar aonde eles querem. Né? Mas é um desafio diário, né? Diário. Sua dedicação hoje é voltada muito pro Henry. Os meus outros 2 filhos, eles reclamam, sabe? Falam, nossa, tudo pro ir. A mãe só tem... Mas eu não tenho. O Henry hoje precisa mais da mãe. Eu falo. Aí eles já estão, sabe? Assim, eles ajudam, mas não é fácil. E o que você avalia de evolução? Você vê o Henry aí muito novinho ainda, você já fechando um diagnóstico até por conta própria, depois com o laudo mesmo médico, né? E você conseguiu avaliar muito bem o Henry desde muito jovem, muito bebê, e agora o que você vê que o Henry evoluiu muito de algo que você via com uma grande dificuldade que ele enfrentava e hoje o Henry, as terapias, esse seu olhar muito aberto para a realidade fez ele evoluir? Sim. O Henry na escola... Eu não tenho que reclamar dele na escola, de já estar alfabetizado, né? Ele, a única coisa, assim, que eu fico triste é mais na parte da seletividade alimentar, né? Ainda é muito forte. Muito forte, muito. Que a gente, assim, fica triste mesmo. Mas, tirando isso, ele é uma criança que o desenvolvimento dele é... Como funciona a seletividade alimentar? De repente a gente fala aqui... Como se todo mundo estivesse entendendo o que a gente está falando, né? A seletividade alimentar é o quê? Ele não come? Ele não come. Ou nada? Como é que ele se alimenta? A seletividade alimentar dele, assim, ele come hoje, o que é a alimentação do Henry? É uma vitamina de abacate, né? De leite só com abacate, ele não toma outro suplemento. E o arroz branco, sem nada, não come feijão, não come uma proteína, não come uma verdura... Uma bolacha só daquela marca, daquele sabor. Ele não muda. Assim, ele não enjoa. Isso não é algo que ele vem tomando só essa vitamina, comendo só arroz branco, só essa bolacha. E isso não muda no cardápio dele. Não tem um enjoo, não. Não tem um enjoo. A hora que ele tem fome, ele só procura essa refeição. Então, isso também é um grande desafio, né, pra gente, da família. E aí a gente faz muita terapia em cima para poder ajudar. Tem a equipe dele e eles estão me ajudando muito. Mas é assim, um trabalho de formiguinha. E ele se recusa alegando o quê? Ele não quer, ele não gosta? Ele fala que o gosto é ruim. A textura incomoda. O cheiro que a gente, né? Fala, mas por que você não quer? Não quero. Ele põe na pontinha da tinta e já sai. Essa recusa. Então, mas graças a Deus agora a gente já tá tendo uns avanços com ele. Tá deixando a gente bem feliz. Qual foi o principal? Você me contou aqui. Qual foi a sua maior alegria ver o Henry comendo o quê? Maçã. Coisas tão comuns do dia a dia. Eu acho interessante a gente falar, porque a gente, quem não tem uma criança atípica em casa, vai falar, ele comeu uma maçã, né? Mas é uma evolução grande, que ver comer uma maçã é motivo de encher a mãe de alegria. Vai em festinha dos amigos, não come nada. Aí você vai sair para comer com a família, você pede comida para todos da família e fica todo mundo, sabe, assim, olhando, te julgando, achando que você tá negando ali, não entende, sabe? Sim. Que a criança não come ali, você vai pedir e vai ficar estragado ali, que você não vai comer. E é isso, é vários olhares. Você citou aqui a questão da convivência, às vezes até familiar. Essa inserção dessa criança é difícil até dentro da própria família, e familiares mesmo, né? Nas reuniões e nos encontros. É mimado, você faz de tudo, ou você não faz, deixa o menino comer, deixa o menino fazer. Você é que não tô deixando criar. Passa a mão na cabeça. Você é toda demais. É primeiro filho, é filho único, é o último filho, isso é sua.
Então é uma questão que ainda é difícil dentro das pessoas que amam e convivem conosco também. O que você mais enfrenta de desafio no dia a dia nessa convivência social? Ai, não é fácil. É muito difícil, porque tem lugares assim que o pessoal convida, vamos ali, eu não quero ir. Eu não vou. Aí os outros, mas por que você não vai? Sabe? Não entende que... E como que eu vou num lugar, num ambiente familiar ali, da família, que a criança não entra? Ele empata ali na frente da casa e não entra. Então, o que você tem que fazer? Ir embora, catar ele e ir embora. Né? Porque às vezes tem família que fala, nossa, é porque a criança é autista, tá com vergonha, ou não quer se expor. Não. Tem lugares que eles não se sentem bem, eles não querem entrar. É um respeito com a criança, né? Com aquela dificuldade que é da criança. Porque às vezes é algo tão rotineiro, a gente citou aqui comer maçã, né? Às vezes é tirar uma foto, às vezes é fazer uma coisinha tão comum, tão automático pra gente, tão automático, a gente não presta atenção. E para aquela criança, para essa criança em especial, é algo que vai além de qualquer limite dela, né? Muito feliz. Sabe, assim, cortamos em palitinho e ele ali com medo. Nossa, foi muito. A gente ficou radiante. É um trabalho que tem que ser feito assim, de formiguinha, de muita paciência. É muito treino, né? A gente sempre fala, eu uso muito essa palavra, treino, tem que treinar, oferece hoje, oferece amanhã. Você não vai obrigar, mas olha, vamos tentar, né? No caso da comida, né? Tenta cheirar, né? Sempre esse trabalho de dessensibilização que a gente fala, né? E nessa questão de sair, igual a Mayra contou, eu me recordei da hora silenciosa, que as crianças tiveram na FIAP aqui, Foi né? o primeiro ano, né? Foi o primeiro ano também. E o Henry foi uma das crianças que foi, mas chegou lá, foi embora. Mesmo, vamos falar, a hora silenciosa, porque a sensibilidade também, com aquela música, som, iluminação, tudo aquilo também incomoda muitas crianças, né? Sim, mas no caso, como a gente teve a ideia, né, de fazer essa hora silenciosa, na verdade nem foi ali, porque os brinquedos foi de dia, foi 3 horas da tarde, tava tudo silencioso ali. Nem foi isso que... Só que na entrada tinha aquela fazendinha. E bem na hora que a gente chegou com ele, o cavalinho, né, fez barulho e ele já se desregulou inteiro. Eu, vamos, filho, não teve acordo. Então, pra gente também... É um pequeno estímulo, já muda tudo. Então, as questões sensoriais, nossa, elas envolvem muito, assim. Porque, às vezes, o cheiro, igual a Mayra falou, chega na porta da casa, não entra. Muitas vezes pode ser o cheiro. Ou o cheiro da comida, ou o cheiro do desinfetante que usou na casa. Então, essas questões sensoriais, né? Então, eu vou tentar aqui explicar também... uma forma mais simples, sensorial, das sensações do corpo, né? O cheiro. Eu vejo outra criança que tem problema com o Exatamente. Às vezes, por exemplo, para uma criança estar aqui hoje, seria muito difícil, né? Essas luzes são mais fortes. Sim. Então, toda essa parte sensorial, Dani, envolve muito na questão, principalmente dos autistas, né? Por exemplo, tem criança com TDAH também que tem dificuldade, né? Mas, assim... nos autistas, as questões sensoriais são as que mais trazem prejuízos, né? Às vezes por causa do cheiro ou da cor, né? Então, assim, e a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, lá para ele, né? Às vezes chegou lá e fala, é por causa dos brinquedos. E não era, você tá vendo? Que simples, né? Sim. Então já teve criança assim, a arara passou na rua e fez um barulho. Acabou. Foi o suficiente para desregular uma criança. E aí ela desregula, o que ela apresenta? Entra em crise, há um bloqueio, como que ela fica? Bloqueio, eles param, o meu pelo menos, ele vai dar uma de um jeito, né? Bloqueado, ele para assim, fala não quero, fecha o olho, coloca a mãozinha no ouvido, não quero, e não adianta. Tem criança que começa a correr, corre muito. Aí às vezes quem olha fala, nossa, o que tá acontecendo? Deve estar feliz, né? E o bichinho tá assim com estereotipia, mas aquilo dói neles. Essas sensações doem neles, entendeu? Então, por isso que eu falo da gente entender. Nós temos que entender o autismo. E eu falo muito isso assim, vamos estudar sobre o autismo. Falo muito isso até para as famílias. A gente precisa entender o que está acontecendo. Porque às vezes, nossa, quantas e quantas vezes eu já ouvi assim, Aline, vai dar uma surra nele.
Então, assim, isso dói, Dani. Dói demais, É. porque ninguém quer errar. É. Mas a gente erra, né? Como mães, né? Até como terapeuta também. Às vezes de algum comento inadequado. Mas às vezes é involuntário dessa Exatamente. criança, né? E ela tá Ou então, pagando, assim. rápido. É. Pra você ter uma ideia, a gente foi no shopping e já é a 4ª vez. Eu já não vou levar mais. Você tentou? De Andradino, já tentei. Semana passada a gente foi de novo. E o céu, não tem o céu pintado no shopping? Tem. Olha, Irane, você precisa de ver, é uma luta pra entrar com ele. Vamos ali, tem um parquinho, né? Vamos ali no brinquedo. Ele, não, fecha o olhinho, eu não quero ficar aqui. Pela pintura do céu no terra. E as luzes, porque é bem iluminado. É. Ele sente um desconforto muito grande. E aí até falei pra minha mãe, eu falei, ó, não vou mais. O de Araçatuba, os outros de Rio Preto, ele fica normal. Então por isso que eu acho que o desenho do céu, é muita informação. Mas eles também não te passam essa com detalhes assim, o céu, a luz, tá não vamos mudando. Não, é só uma crise que se instala ali. Crise sensorial ali que você tem que saber. O mais rápido possível você Tira ele daquele ambiente. daquele ambiente. Porque se não tirar, acarreta problemas muito maiores. O que causa nessa criança? Vixe, tem criança que começa a se automutilar, tem criança Ter a que cabeça no bate, chão. tem criança que bate na mãe. No piquenique azul mesmo a gente teve situação assim agora, né? Recente. Tem criança que tem ânsia de vômito. Então, você já agora eu já percebi, eu já entendi que ali eu não posso ir mais com ele. Então já não levo mais, porque é um sofrimento ali, né? É muito sofrimento. Você expõe ele àquele sofrimento aí no momento, né? Não faço mais. Aline, autismo tem cura? Autismo não tem cura, Dani, porque não é uma doença. Então, a gente não pode falar que tem cura, mas ele existe o tratamento. Então, a função da família é trazer funcionalidade ali para a criança. Então, assim, por isso que precisa, né, fazer o tratamento, entender sobre o autismo, aceitar o diagnóstico, que às vezes a mãe aceita, mas o pai não aceita. Dani, a gente tem relatos no nosso grupo do Gama que a família recebeu o diagnóstico e o que acontece? Divórcio. Uau! Divórcio, não. Cuida aí então do menino. Dani, nós temos isso. Nós temos. E não é 1, 2, não. Que desafio para essa mãe, hein? Exatamente. Receber um diagnóstico, lidar com um divórcio E o pai simplesmente abandona. Então, assim, precisa entender isso, né, Dani? E essa é a nossa luta enquanto grupo, é tentar levar informação, conscientização e, de certa forma, tentar trazer esperança, né, para as famílias. É porque aí é uma outra dúvida que eu gostaria que você explicasse pra gente. Existem várias características do autismo. Existe uma evolução para essas características? Uma criança com diagnóstico, vamos dar aí o exemplo do Henry, com diagnóstico do autismo e com as características que ele apresenta. Esses tratamentos, não existe a cura, mas existe um tratamento para uma melhor qualidade de vida. Essa criança evolui, hoje a gente vê o Henry evoluindo na seletividade. Talvez essa questão sensorial, com o tempo, com o trabalho, isso venha, acontece dessa criança perder um pouco dessa sensibilidade, dela evoluir nessas questões tão profundas hoje para ela dentro do autismo? Sim, com certeza. Essa é a nossa função, né? Tanto da família, né, dos profissionais, é fazer com que essa criança tenha uma qualidade de vida melhor. Então, quando a criança, geralmente, ela recebe o diagnóstico do autismo, o médico, né, o neurologista, né, ou o neuropediatra, ou um psiquiatra infantil, ele vai falar assim para a mãe, o teu filho ele é autista, nível de suporte 3, por exemplo, né, que são 3 níveis de suporte, 1, 2 e 3. Por quê? O que se diferencia um do outro? Um é normal, mais leve? Qual que é a diferença? Não, na verdade, assim, antigamente, até no DSM-4, que é o anterior, agora já tem o 5, né, usava o termo leve, moderado, né, hoje não mais, é 1, 2 ou 3. Porque é literalmente o nível de suporte que essa criança precisa. Então, quanto menor o número, menor o nível de suporte? Exatamente. Então, o Henry é nível de suporte 1. Ele é uma criança que se comunica bem, ele é uma criança que não tem dificuldade cognitiva. Então, ele consegue ali várias coisas, ele faz sozinho. Então, ele precisa de pouco suporte. Agora, a criança não verbal, por exemplo, né? O que é o não verbal? Ela não fala, ela não consegue se comunicar. É uma criança
com 5, 6 anos que ainda usa fralda, entendeu? E tem muitos casos assim, Dani. Eu conheci esse ano uma criança de 10 anos que ainda usa fralda. A família ainda não conseguiu fazer o desfraude. Então, esse é o suporte. Ela precisa de muito suporte. Sim. Né? Aí você avalia o nível dessa criança por essa questão. Isso, exatamente. Quais são os prejuízos que ela tem? Ela precisa de quais suportes, entendeu? Então, esse trabalho da família, e eu falo que a maior parte é da família, porque nós, enquanto terapeutas, a gente fica aí 1 hora, 40 minutos com uma criança. O restante É da família. Então, assim, tem que ser trabalho em equipe, né? O trabalho com os terapeutas, a família, a escola. Nós não podemos deixar de falar isso. Eu sinto muito. Passam muito tempo. Exatamente. Então, a nossa função por exemplo, se ele era nível de suporte 3, vamos trabalhar aqui. E ele pode vir para baixo do nível de suporte? Ele pode mudar esse nível? Ele pode e deve. E deve, né? Esse é o nosso trabalho. Eu falo muito assim, né? O simples, bem feito, ele traz resultados, né? Então, essa tem que ser, assim, a nossa motivação de vida. Vamos mudar isso, né? Nós sabemos que, por exemplo, na minha área, que é a área da aprendizagem, eu sei que tem crianças que elas não vão se alfabetizar, né? Por exemplo, criança com autismo e tem como comorbidade a deficiência intelectual. Às vezes, essa criança, ela nunca vai aprender a ler e escrever. Mas ela vai aprender, por exemplo, chegar lá na cantina da escola e falar assim: tia, eu quero uma coca e um salgadinho. Tia, eu tenho R$2, olha, eu quero comprar isso. Entendeu? Às vezes ela não vai aprender a ler e escrever. E tudo bem. Ela vai se comunicar, ela vai Exatamente. Vai se desenvolver de outra forma. Exatamente. Então, assim, dentro do trabalho em equipe, a nossa função é, sim, mudar esse nível de suporte, né? Então, até essa criança, esses dias eu conversando com uma criança, ele falou assim: tia, então eu posso ir pro 0? Ele, pelo jeito intelectual, ele não tem problema nenhum. Não tem, não. Aí eu peguei e falei assim: pode, mas se você não precisar de nenhum suporte mais, aí fiz ele refletir, né? O que você precisa de ajuda? Quais são os suportes que você precisa? Aí ele foi falando, né? Aí ele ficou assim pensando, sabe? Daqui, falou assim: então acho que dá pra chegar no 0. Eu vou fazer uma listinha e vou dando um checkzinho ali. Gente, eu achei isso magnífico. Mas o raciocínio dele, né? É por isso que o diagnóstico é tão importante. A criança precisa também se entender, né? O quanto os adultos, quanto os jovens que se veem na diferença, porque uma hora ou outra a gente se enxerga nesse mundo de alguma forma. Opa, eu não tô me enquadrando ali, né? Eu não tô nos padrões dessa sociedade. O que acontece? E se conhecer e se entender, traz transformações. Ele pode se aceitar, porque eu acho que o maior papel é esse, né? Todo mundo, a família se aceitar, mas a criança, o jovem, o adulto também se aceitar. Exatamente. Com o autismo e conviver com isso, com essas diferenças, onde eu posso melhorar. Desde que isso tenha... Eu acho que isso serve para qualquer um de nós, né? Sim. Desde que você tenha consciência do seu erro, você consegue saber. É difícil, ninguém muda. A mudança é muito complicada, ninguém muda. Todos somos capazes de mudar, mas com muito esforço, e com muita dedicação e com muito conhecimento daquilo que a gente faz. Eu acho que para a criança com o TEA vem muito mais forte isso. Com certeza. Esse conhecimento transforma a vida dela, porque ela fala: opa, como essa criança, né? Eu tenho necessito desses suportes. Se eu conseguir superá-los, então ele vai estar atento a tudo aquilo que ele faz, como é. É um treino, né, Aline? É treino. E assim, o que é comprovado, né? O que a gente tem evidência científica para isso, Dani? A intervenção precoce. Então, quanto mais cedo essa família tiver o diagnóstico, né? Assim, vale assim ficar bem claro que a gente não... Já aconteceu, por exemplo, de chegar criança com um diagnóstico errado, que realmente não era. Né? Então, é preciso de toda uma equipe ali para a gente, né, isso encaixa, mas isso não. Então, também acontece o erro por excesso, né? Mas se a família, ela está identificando ali, como a Mayra disse, né, sobre os atrasos,
o autismo é atraso de desenvolvimento. Em algum momento ali... Em algum setor. E eu sempre falo sobre a caderneta de vacinação. Lá tem tudo, viu, gente? Se vocês vão estudar a caderneta de vacinação, ali tem os marcos do desenvolvimento. O que é esperado para uma criança de 8 meses, por exemplo? Né? Então, assim, olha lá. Se não for autismo, mas se tem um atraso, então vamos trabalhar, né? Por exemplo, esse caso, a criança aí com 5 anos ainda na fralda, o que está acontecendo? Às vezes só uma questão sensorial também, não é autista, né? Mas às vezes ali você precisa trabalhar, então... houve uma diferença, fique atento e busque saber o porquê, porque ela não está acompanhando. Exatamente. Nem sempre vai ser autismo, né? Cuidado, né? Essa questão da comparação de uma criança com outra, a gente tem que ter um certo limite também, né? Eu sou mãe também, e a gente fica com essa coisa, né? O filho do fulano anda de bicicleta, o meu ainda não tirou a rodinha. E às vezes a criança daqui a pouco começa a andar e se desenvolve. A gente tem que ter esse limite também das crianças, respeitar o tempo de cada um. Mas existem algumas coisas que falam muito alto, uma sensibilidade busca, né? Aí eu vou para um outro lado. Muitas crianças autistas pulam etapas. Por exemplo, do engatinhar, passa direto para andar. Também a gente fala, nossa, que menino esperto. Ele não engatinhou, ele foi andando direto. Não quer aquele o tato ali, ó. O tato. Daí, igual aconteceu com o meu, Por quê? Né? Ele pulou aquela etapa. E depois, quando começou a andar na pontinha do pé, hoje já não anda mais. Mas eu falei, o que tá andando? Por quê? Não quer tocar. Outra questão é a pontinha dos pés, né? A gente vê algumas crianças ainda andando aí na pontinha dos pés. Pode ser característica do autismo e vem nessa questão sensorial mesmo? A marcha equina, né, que a gente fala. Sim. E é uma característica. Mas também tem como modificar isso. O meu já. Depois ele foi cirúrgico? Não, sozinho. Sozinho. Mas aí agora que a gente estuda muito, pesquisa muito, mas eu falei, sabe assim, tem as características. A gente tem que prestar atenção, os pais têm que prestar atenção. Não é uma luzinha ali, né, de alerta. Comparando com as outras crianças, mas a gente tem que ficar esperta. Porque tem muitos pais, muitas mães que tá vendo ali, os professores na escola que tem o gráfico, né, Aline? O gráfico ali do desenvolvimento da criança, que ele tá vendo, eles também ajudam muitos pais. Fala, opa, tem alguma coisa ali. A criança não interage com as outras, na hora da comidinha ali não come. Então, eles também são ligados, eles estudam para isso. E chama, às vezes, a gente fala, no gráfico aqui não tá batendo, né? Tá com diferença aqui. Na fala, eles percebem. Então, eles também ajudam muito no diagnóstico. É uma força-tarefa de convivência mesmo, né? De onde essa criança está inserida e todo mundo junto. Todo mundo junto ali. A gente tem que trabalhar todo mundo junto, né? Famílias, profissionais. A sociedade também tem muito a aprender, né? Porque as nossas crianças estão aí cada vez mais... né? As crianças da sala do Henry, todos já sabem que o Henry é autista, a professora já falou, então você precisa de ver, é um carinho mútuo ali, sabe? Um cuidando do outro. Eu acho que a gente tem muito caminho ainda pela frente para a gente chegar no ponto ideal, né? Eu acho que vocês, inseridos tão fortemente nessa realidade, podem dizer com mais precisão que eu, mas a gente avançou muito, né? Essa questão de termos hoje o diagnóstico fez com que a sociedade também olhasse para os autistas de uma outra forma, né? Começasse a até desmistificar, assim, pareciam que eles eram estranhos, né? Eram pessoas estranhas no meio outro planeta, não é? E eles só têm as diferenças deles e só isso tem sido. Eu acho que é um passinho lento ainda, com evoluções acontecendo, mas elas estão aí. Dessa questão das próprias crianças, é algo que o conhecimento tem que ser para todos, porque está inserido em todos nós, né? No trabalho, na escola, onde a gente vai, essas pessoas fazem parte das nossas vidas e como lidar com eles, né? A gente precisa também e colocar dentro de um potinho e deixar ali. Largar. A gente tem que ensinar eles a viver com o mundo é grande. Sim. Eles têm que se virar dos dois lados, né? Então, e as crianças também, a sociedade também tem que ter essa aceitação. Porque as crianças estão aí, as crianças vão crescer também, né? Isso é formação de ser humano, né? E isso faz muita diferença
em que cada ser humano vai ser, lógico, as negativas e o bullying, né? Antigamente, fui zoado. Quantas pessoas, quantas crianças sofreram com isso, sem o diagnóstico? Existia o bullying, isso é tanto sofrimento para criança. As crianças, para a família, a gente sofre. Não é? Eu acho que mãe que não dói vendo seu filho sofrer é algo que mexe demais, né? Mas, Aline, é hereditário, é genético o autismo? Eu sou autista. Um filho meu pode nascer autista? Pode, é genético, Dani, né? O autismo ele é totalmente genético, tá? Então, o que acontece muito? Vamos investigar a criança. Pode buscar, então. Houve um diagnóstico, a gente vai fazer uma busca. Aí começa, né? Aí faz todos os rastreios, preenche os protocolos, e vai. Aí daqui a pouco a mãe fala assim, meu marido também é assim. Nossa, o tio ou o igualzinho o pai. Dani, acontece muito isso. Aí tem algumas famílias que conseguem entender a importância do diagnóstico, aí fala assim, então tá. Aí vai investigar o pai, por exemplo, fecha diagnóstico. Do pai. Ou da mãe. Entendeu? Sim. Então é batata. A gente tá falando muito do pai e do menino. A incidência é maior no menino do autismo? Sim, ainda é. No geral, é 1 para 36 crianças, né? Entre meninos e meninas. Mas os gráficos sempre são maiores nos meninos. E já se sabe o porquê? Não, ainda assim, muita pesquisa, né, Dani? Muita pesquisa. Mas claramente o porquê a gente ainda não sabe, né? A gente sabe que é genético. Pesem mais no sexo masculino. Masculino mesmo. Mais, né, Aline? Sim, até assim, no último congresso que eu participei de Jales, aí eles falaram assim que, é a comida, né? Que tem gente que fala, por causa da alimentação. Que mudou muito, mudou vacina e tal, né? E lá os profissionais falaram que não tem nada ainda assim com evidência científica, né? Eu já não sei a parte sobre genética. a tela também, a questão da tela que aumentou muito, isso vem no bolso, e isso trouxe uma radiação. Exatamente. E não há nada ainda fechado. É. Então a gente não consegue hoje dizer com precisão o que causa, o porquê que uma pessoa tem autismo. A não ser a parte genética, né, Dani? Agora, das outros comentários, é que existe muitos. Meu Deus do céu, eu recebo tanto vídeo. Olha, eu vi que é por causa da comida, que não sei o que. Mas não, com evidência científica, não. Né? Daquilo que a gente estuda, daquilo que tem aí de mais novo no nosso mundo atípico, vamos dizer assim, de profissionais, não tem nada assim com evidência científica. A parte genética, sim. E essa genética não necessariamente é ali do pai e da mãe, pode estar para trás. Exatamente. Acontece muito isso. Então, a partir de um diagnóstico, se houver uma investigação, certamente tem alguém quase encontrar. E assim, falando da parte do diagnóstico, Dani, eu acho bem assim positivo a gente falar a respeito do diagnóstico, que é difícil, Dani, né? Até nós, enquanto grupo, nós ainda somos um grupo, né, Dani? A nossa ideia é fizer uma associação, né? Se Deus quiser, nós estamos trabalhando para isso. Sim. É difícil, né? A gente tem poucos recursos, mas nós estamos tentando por quê? Para tentar ajudar as famílias também nessa parte do diagnóstico. Dentro do grupo, a maioria tem um diagnóstico, mas tem alguns que, né, não tem. Tá na fila de espera. Mas aí vamos falar de tratamentos. O poder público, o SUS, ele cobre esses tratamentos? É possível fazer? Porque eu sei, com conhecimento, de que um diagnóstico desse é caríssimo. Então só que exatamente não conseguem ter acesso ao laudo porque ele é multidisciplinar, é uma equipe muito grande, muito caro. A gente fala aí em torno de R$2.000, dependendo muito, varia muito, esse preço é muito alternado de profissional para profissional, mas é um laudo muito inacessível ainda para muitas famílias. Existe esse respaldo através do SUS, algo que a pessoa consiga fazer gratuitamente? Fala você. Difícil ainda Tem, aqui em Pereira tem muitas crianças esperando. A fila é gigantesca. E a gente viu, né, até um vídeo da Prefeitura Municipal daqui de Pereira, que abriu um centro, a gente está esperando, né? Vamos ver agora nessa nova gestão se sai.
É um projeto muito bonito. Então, vamos falar de conhecimento. Esse projeto existe mesmo pela prefeitura, ali onde era o postinho da Marão, né? Esse postinho vai para uma unidade ao lado, que já está pronta, deve ser inaugurada daqui uns dias. E o postinho da Marão vai ser transformado num centro de atendimento ao autismo, com piscina e tratamentos especializados para as crianças com TEA. Eu acho que tem que ser o quanto antes mesmo, né? A gente precisa. Tem muita criança que está sem respaldo nenhum. É um projeto muito bonito e que ele precisa, mais do que tudo, ele é necessário que aconteça, porque sem os tratamentos, essa criança ela tem uma regressão muito grande. Regride. Regride muito, muito. E, assim, respondendo a sua pergunta, se pelo SUS é possível. É possível, Dani. Assim, a gente viaja muito, né? Participa de muitos congressos aqui na região mesmo. Tem tratamento pelo SUS. Tem cidades, né, aqui, municípios aqui da nossa região, ou até tem um modelo lá no sul. Todas as famílias, né, atípicas, elas fazem o tratamento pelo SUS. Então, dá certo. Agora, a nossa realidade aqui, a gente sabe que está um pouquinho longe, porque tem como a Mayra disse, muitas famílias na fila de espera. A demanda é muito alta. Então, a gente sabe que muita coisa já está legal. Por exemplo, agora nós temos um neuropediatra na rede. Não tinha isso, né? Então, às vezes, por mais que uma família ali tem que esperar um pouquinho, mas agora tem. Existe. Existe. Aqui na nossa cidade. Antes tinha que ir pra Andradina, né? Ilha Solteira, o AME, né? Geralmente. Rio Preto. Mas como é que faz? Dependendo do nível de suporte dessa criança, esse atendimento, ele é semanal. E com vários profissionais, né? É um fono, é um psicólogo, é um neuropsicólogo. E como fisioterapeuta. E você vai ficar nesse transporte todo. A família não vive mais, então ela vive. Tem que ficar. Em função dessa criança. Fora o desgaste, essa criança que tem tanta dificuldade ali, né, de se retirar desse ambiente, essa mudança de ambiente. A quebra de rotina, Dani do céu, isso altera muito o comportamento das crianças, né, com a quebra de rotina. E aí a gente está falando não só de uma criança, a gente está falando de famílias inteiras, né? Ou a sua família é um grande exemplo disso. Você não é só o Henry, você tem outros 2 filhos, você tem um marido, você tem que também viver por eles, né? Eles existem e eles também merecem essa atenção e essa função sua toda, esse amor todo seu. E aí se dividir, cria-se um desgaste familiar. E a mãe também precisa muito de ajuda psicológica, sabe? Então você entrou num ponto. Toda família também precisa ser atendida, não só a criança, não né? só a criança. O desgaste é muito, sabe? Tem criança igual, eu tenho amigas que não sabem o que é dormir, desde quando a criança nasceu. E ela trabalha, o marido trabalha, porque a família tem que sobreviver ali. Não pode parar. Não pode parar. Pior a situação, né? Você tem conta pra pagar. E aí, pensa, sabe? Assim, aí você vê, você fala, gente, você tem que lutar ali, porque tem casos bem piores e a gente tem que estar ali, uma pela outra. Uma pela outra, Aí você tem que dar um apoio ali, oi amiga, você tá precisando de alguma coisa, sabe? Às vezes a pessoa fica nervosa, porque não é fácil pra família inteira, sabe? A nossa vida é difícil, mas a gente tá ali em pé, porque se não for a gente, o que vai ser? Né? Muitas famílias do Gama não tem rede de apoio, e aí às vezes acabou que ali dentro do grupo... Ela se ajuda. A rede de apoio se construiu ali. Né? E como a Maria está dizendo, às vezes não consegue fazer nada presencialmente. Mas pelo menos isso. Sabe como que você tá? Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Porque o emocional também é uma década, né? Entendeu? Porque a realidade de muitas famílias é essa. Não tem, por exemplo, a avó para ajudar a cuidar, né? Não tem, Dani. Então, assim... É você, o marido, a criança. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Eu vou dormir agora um pouco, eu durmo 2 horas. A criança tá ali na crise. Tá bom, amor, vai lá. Aí acorda, você pode... Porque senão, você não aguenta, o corpo não aguenta. Então, a gente precisa também, sabe? Então, o nosso grupo, ele ajuda muito. E se Deus quiser, logo, logo a nossa associação tá aí. Para fortalecer mais essa questão, né? Para tentar ajudar mais, né, Dani? Porque
até esse tempo alguém perguntou assim pra mim, qual que é a maior dificuldade? Eu disse assim, dinheiro. É tudo muito caro mesmo, né? Tanto para o processo do diagnóstico, como para as intervenções. Fica caro, Dani. Eu imagino o desespero dessas famílias que não conseguem Exatamente. ter acesso. Ver a criança em crises, ver a criança precisando desse suporte e não conseguir ter acesso ao atendimento. Isso deve ser desesperador dentro de uma família, É né? muito triste. Porque da onde Porque você vai tirar com o dinheiro? tratamento, a gente precisa ter essa realidade também. Não que seja fácil, né? O tratamento não é um passo de mágica, não. Ele é demorado, ele é lento, É né? treino. É Volta treino. é treino. E todo treino, todo mundo pode o que quiser na vida. Exatamente. Se treinar e se tiver disposição e disciplina para aquilo, né? Isso a gente fala de qualquer ser humano. Mas é algo que tem que ser uma constância e o resultado vai vir com o tempo, é devagar, é lento. Então, se essa criança nem acesso a isso tem, como que a Como que gente vai? vai gerar um ser humano aí, um adulto? Como a gente entrega esse adulto à sociedade, né? E eles vivem E a em gente não sociedade. vive pra sempre. O que a gente tem medo? Ai, eu mesmo tenho medo. Eu falo, ai meu Deus. Então, por isso que a gente vale todo o sacrifício que a gente faz, sabe? As noites mal dormidas. Você acha que eu não queria levar meu filho? Ai, vamos levar pra passear, levar pra jogar bola, pra fazer um judô. Não queria estar ali, mas ali é toda semana, todos os dias. Chega da escola, toma o leitinho dele, toma um banho, vamos pras terapia. E vai, sabe? Você vive em função do Henry Em hoje? função do Henry. Você não trabalha fora? Trabalho também. Trabalho, gata. Eu trabalho, meu esposo trabalha e a gente vai assim se revezando. O dia que ele tá de folga, ele leva o Henry pra mim nas terapias. A gente faz assim. É uma força-tarefa, É. Henry, em volta disso tudo. Volta. O que o Henry mais te ensina na vida? Ai, o Henry ensina o que é amor. O Henry é uma graça, sabe? Assim, uma criança inteligente, ele é amoroso. Ele é uma gracinha. Eu me arrepio. Eu faço com amor, sabe? Assim, tudo que eu faço é pra ver ele bem, assim, virar um ser humano pra dar bastante orgulho, assim. Aí E virar exemplo. E você vê isso acontecer no seu dia a Vejo, dia, sim. né? Porque ele é uma gracinha. Você entrou aqui Dá cheia de orgulho, né? A Aline, ela entrou aqui toda orgulhosa do filhote. Mãezona com mãezona. Ele é um amor, ele é maravilhoso. Ela chegou toda cheia desse amor mesmo, tão bonito de ver, que eu acho que é um ensinamento muito grande para toda a família que convive, porque o amor supera qualquer dificuldade na vida, né? Qualquer dificuldade. Porque os filhos, Dani, são os nossos reflexos, né? Sim. Se ele tá ali num ambiente que tem amor, ele também vai reflete ser- amor. Reflete amor, Né? né? Carinho, bondade. O meu filho, ele não bate em ninguém, sabe assim? Né, amiga? Carinhosinho, sabe? Ele acolhe. Então, eu não preciso de mais nada, não. Sou feliz, abençoado pela minha família. Que coisa bonita de se ouvir. O que você aprende? Aline, você tem uma convivência muito intensa com essas crianças, né? Sim. Você se dedica muito tempo, atenção, sua carreira é toda voltada a isso. Essas crianças te ensinam muito. A sua vida familiar é toda voltada para as crianças, né? Seu marido tá... Quem lembra desse tio Alain? Não tem pra onde Quando correr. tá final de semana, a tia Aline tá nos brinquedos. Então tá sempre com criança envolvida. Não tem jeito. Tem mais de 20 anos já nessa... Que eu trabalho, né, diretamente com crianças, né? Meu primeiro emprego foi de babá, então assim, eu sempre tá na sua trabalhei. vida, Tá, não sempre. tem pra onde correr, não. E aí, tadinha, até a Tatá tá ali envolvida, minha filha, Eu né? vejo sempre a Tatá ajudando. A Tatá, nossa, disparou assim. Hoje é uma moça já, né? O Lê também acompanhou a gente aí um bom tempo, que agora já tá moçando também, tá trabalhando, Seguindo né? a vida dele, Seguindo a vida, não tem pra onde correr, não. Falar, ó, gente, é o que tem, vamos hoje é isso aqui. Estamos todo mundo junto. Não, mas eles apoiam com muito respeito mesmo. Todo evento, toda ação que a gente faz, eles estão junto. E o que eu mais aprendo com as crianças é o amor. É o amor. É um amor muito puro, sem maldade. Eles são muito... É puro, sabe? É uma pureza, Dani. É uma pureza, assim... Porque geralmente a gente, né, às vezes a gente fica assim com um pezinho atrás, né, com a pessoa, tipo assim, tá elogiando ali, mas a criança não, Dani.
Se ela chegar e falar, tia, seu brinco tá tão lindo, você pode acreditar. É de verdade. Ou se ele falar assim, olha, tia, esse brinco aí não tá muito legal. Também acredito. Tá, vai trocar. Assim, é uma pureza muito grande. Então, acho que o que eu mais aprendo com eles é isso. É essa pureza, sabe? De olhar assim. Eles são muito autênticos, né? Muito. Eles não têm muito filtro Não tem. dessa questão. Às vezes isso é até soa para quem tá ouvindo. Fala, nossa, essa criança fala de uma forma tão dura. Muitas vezes esses comportamentos eles entram como objetivos de ensino dentro da terapia, justamente porque isso traz prejuízos, né? Sim. Então às vezes fala, né, nossa, né, agora eu brinquei com o exemplo do brinco, então, né, a gente vai falar, ó, não. Às vezes a pessoa recebe como uma ofensa, Exatamente. né? E nem não é, eles estão nessa inocência toda que eles têm. É a falta do filtro ali para isso tudo, né? É isso mesmo. Mas é um trabalho muito bonito, assim, é um trabalho que a gente vê necessário, né? O Gama veio para auxiliar, especialmente quem ficava meio que à deriva, que são as famílias, né? Essas crianças. Rede de apoio. É uma que é literalmente uma riso, né? E a gente acha bem legal, né, Mari, essa questão do pessoal da região, né? Igual agora a gente fez o piquenique azul. Nossa, o pessoal de Suzanápolis veio, sul de Menúce, veio um pessoal de Ilha Solteira, Andradina. E, né, até eu brinquei, agora a gente chegando, eu falando assim, o pessoal de Suzanápolis, que é muito amigo da Mayra, né? Eles vieram assim de sacolão, né? Sabe? Piquenique mesmo, sabe? Aí eles falaram, Aline, não tem lá. Né? Então, assim, a gente veio, porque é um ambiente para eles. Mas a interação entre eles é mais fácil? Não, tem uns que ficam ali na deles, né? Mas, por exemplo, o que mais a gente valoriza nesses encontros, Dani? Por exemplo, né, eu citei que teve uma criança lá que ela se desregulou, começou a bater na mãe. Dani, ninguém vai ligar. Ninguém vai falar assim, nossa, que coisa feia. Ai, nossa, não deu... Não tem, Dani. Pelo contrário, né? Menino birrento. Pelo contrário, a gente ali, né, todo mundo fica meio assim, né, sobre aviso, tipo assim, se precisar. Vai intervir. Inclusive, teve uma das mães que ajudou, foi lá, né, conversou, tirou a mãe um pouco. Então, assim, é um ambiente para eles, sem julgamentos, né? Mas a gente só quer isso. Não, a nossa ideia é que eles precisam ser inseridos na sociedade, mas a gente está tentando mostrar para a sociedade que eles precisam de adaptações. Sim. Não é só eles fazem Exatamente, né? Entendeu? A nossa luta é essa. É falar assim, eles precisam, Dani, eles merecem isso, né? Uma sociedade que respeita, que se vê, né? A gente deu os exemplos aqui sensoriais, por exemplo, né? Por exemplo, chegou aqui, dá para apagar a luz? Dá, então apaga, sabe? Apaga. Respeita, entendeu? Então, a nossa luta também é essa. A gente faz para que eles possam ter, sim, esse momento. E principalmente para as famílias. Porque tem mãe que fala, né? Tem mãe que fala, não vou. E não sai para lugar nenhum. Né? Na hora... Acaba também vivendo aquele mundo sufocado. Eles só olham assim. O emocional. A Mayra citou a exaustão emocional da mãe, da família, né? Sim. Mas, por exemplo, lá na Hora Silenciosa, teve muitas famílias que não foram. Não quiseram arriscar, tem medo de arriscar. Já conhecem, né? Já vivem uma realidade que elas não querem encarar. Exatamente. Mas a nossa luta é assim, não, vamos sim. Vamos sim, a gente tá junto. Um ajudando o outro, né? Então, essa é a nossa luta mesmo. E a questão legal? As leis já favorecem as crianças com autismo? Algumas sim, né? O duro, Dani, é assim, é as pessoas entenderem a necessidade. Então, a lei tá ali, tem lei. Né? Só que muitas vezes, para ser atendido, tem que recorrer ao Ministério Público. Exatamente. E é uma coisa que desgasta a gente demais. Aí a mãe é barraqueira, viu, Dani? Aí a mãe é barraqueira. Você vai a primeira vez, você vai a segunda, você vai a terceira, com todos os documentos. Porque agora é tudo, você tem que ter laudo de tudo. Tudo no papel ali. Não adianta eu falar, ou você tá vendo ali a criança com uma crise sensorial, tá vendo as dificuldades ali. Você tem que comprovar para você conseguir, e além de tudo isso, você comprovando, eles ficam dando
negativa. Então, nisso, vai deixando a gente muito estressada. A maioria, A gente consegue tudo nos berros. mas a maioria desiste, né, Marta? A maioria. Pela dificuldade. Pela mesmo. dificuldade. É muita dificuldade. Eu sempre, quando eu tenho contato com alguma mãe que fala, você foi lá? Porque eu falo, você protocola tal, você vai na prefeitura, protocola tal documento, que protocola, e traz pra você, porque isso é uma prova que você foi lá. Manda datar, manda assinar. É assim, tudo. Aí, a partir daquele momento, você tem tantos dias, tipo 15 dias. Opa, não entrou em contato comigo? Vamos ali, conversar, dar uma conversada. Né? É assim, infelizmente. As leis estão aí, só que eles dificultam muito e não cumprem. É só na base da... É porque é um custo também. A gente vamos falar aí das escolas, que eu sei que algumas crianças têm tem um respaldo da lei para ter um acompanhante ali o tempo todo ao lado dela na escola. É um custo, né? É uma dificuldade também que muitos não querem investir. A gente fala aí do município, do estado e das particulares também. São todos os níveis de educação que dificulta bastante e eles ficam nesse entrave aí de conseguir esse Você vai conseguir um profissional, o Henry, a primeira vez, o primeiro ano, para eu conseguir depois das férias de julho. Com muitas tentativas, muitas frustrações, mas consegui, tá lá o auxiliar. Fica ao lado dele o tempo todo. Fica o tempo todo do lado. E faz diferença? Ajuda, né? Ajuda bastante. As crianças precisam, sim. A maioria. Né? Aí entra aquela questão do suporte, Sim. entendeu? É algo assim que a gente... Eu falo, ninguém quer fazer barraco, gente. Então, por exemplo, tem mãe que fala assim, meu filho tem direito. Eu falo, mas ele precisa? Vamos analisar aqui. Teu filho precisa desse suporte? Não é porque ele tem o direito. Exatamente. Então, a gente também traz esse lado, né? Para as famílias entenderem. Então, não, ele não precisa, né? Por exemplo, não tem dificuldade na aprendizagem, ele, né, lê, escreve, né, se comporta, fica sentadinho. Na hora que bate o sinal, ele vai... Não precisa, então tá bom. Agora, se precisa, então aí entra aquela questão do nível de suporte que a gente falou lá atrás. Se é uma criança que precisa desse suporte, então a lei, ela é clara, ele precisa, né? E ele deve ter esse acompanhante. E muitas vezes essa lei só é cumprida através atrás de eita. Através de muito sufoco, né? Mas você acha que a gente quer? Que a criança da gente precisa ali? Lógico que não. Seria muito mais fácil. Se fosse, né, como todo mundo ali, não precisa de nada. Mas se você tá vendo que tá tendo algum atraso e que aquela criança precisa, né, daquele colaborador ali do lado, tem que ter. Então, se tem lei, então eu quero. Isso é um direito, ele tem que ser cumprido, né, de alguma forma. Agora, a partir do momento que eu vejo os profissionais falam, opa, o seu, ou da sua amiga ali, né, não precisa. Ô, Glória. É uma etapa que já passou. Exatamente. A gente vai ficar muito feliz. Por quê? E você tá vendo o desenvolvimento daquela criança ali. Ele tá, subiu uma etapa, já tá se virando sozinho. Mas a partir do momento que não, imagina que você tem que cumprir. Tem que ser feito. Famílias que ainda não fazem parte do Gama e têm crianças atípicas em casa. Podem participar, podem procurar vocês, ouvir essa conversa que foi disso que eu preciso na minha vida. Com certeza, né? Esse é o nosso objetivo, é criar e fortalecer essa rede de apoio. Então, sintam-se, assim, né, à vontade, muito bem-vindos, né, as famílias que queiram entrar. É só procurar a gente. Tem as redes sociais, tem o Gama no Instagram, tem o nosso WhatsApp também, quem precisar. Serão muito bem-vindos, né? E as pessoas que têm em casa, vamos dizer muito mais as crianças, com aí as características muito relevantes para o autismo, mas não conseguem, ainda não foram atrás, é só uma pulguinha atrás da orelha dessa mãe. Qual a orientação para essa família? Eu acho que meu filho é autista. O que eu faço agora? Ele precisa procurar um médico. Aí vamos falar então sobre o SUS, né? Geralmente, qual que é o passo? Ir ao postinho, né, com o clínico geral. Geralmente ele vai dar um encaminhamento para... Olha as pontes, Dani. Aí ele vai dar um encaminhamento para um pediatra. Esse pediatra vai analisar se ele precisa ou não ir para o neuropediatra. Para chegar aqui no neuropediatra e ele falar assim... Realmente, as características, né, fecha ali o diagnóstico, ou ele vai falar assim, vamos encaminhar para uma avaliação, por exemplo, com o psicólogo do postinho também, que agora tem, né?
Mas, ó, é assim, entendeu? Mas se tá com essa pulguinha atrás da orelha, procura um médico. Tem que ir atrás. O primeiro passo é procurar os médicos, não os terapeutas, né? Os terapeutas, eles depois. eles até participam, né, do processo do diagnóstico. Sim. Mas, falando assim de uma realidade nossa, da nossa cidade hoje, se tá com essa pulguinha atrás da orelha, vai lá no teu postinho. Vai lá e fala, olha, eu preciso passar com o neuropediatra. E aí faz essa ponte, né? E reforçando que o quanto antes, né? Mais uma Sim, vez, como qualquer caso, com sim. qualquer problema, seja de saúde física ou não, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Com certeza, Dani. Isso tem que ficar bem claro. É difícil receber um diagnóstico? É. Mas mais difícil é quando essa criança demora para receber o diagnóstico, porque essa criança vai sofrer muito, né? Tem muitos prejuízos, né? Por exemplo, já aconteceu a criança chegar com 17 anos, já um adolescente. E aí, gente, olha tudo que passou, né? Nossa, Deus do céu, que sofrimento. Exatamente. Então, assim, focar naquilo que é mais importante, que é a criança. E assim, força para a família, né? Isso. Eu acho que encarar de frente, seja a realidade que for, ela é melhor do que qualquer mentira mal contada até para si mesmo. Não, você tá vendo tudo, né? A mãe tem muita sensibilidade para isso. A mãe tem esse é da natureza, bem da gente, né? Esse filho nasce conosco, eu não sei porquê, ninguém explica isso. Mas a mãe já viu. Mas fique atento ao seu filho, fique atento aos sinais, né? Exatamente. Procure, por mais difícil, eu tenho certeza que esse diagnóstico fere, machuca, dói qualquer família, né? Mas o amor não se diminui por diagnóstico algum. Pelo contrário, faça isso por amor. Essa é a maior prova de amor ao seu filho, né? Enxergue-o como ele é, aceite-o como ele é e faça o melhor por ele. Então, essa negativa precisa acabar. De repente, esse preconceito absurdo sobre o problema, ele está aí. E quanto mais cedo, e quanto mais você conseguir olhar para ele, melhor é para essa criança que você tanto ama, é para o bem dele, né? Assim como a vacina, ele chora, é doído, a mãe não gosta de ver. É necessário para que as intervenções façam dele um ser humano de muita evolução, de uma boa convivência social, porque é isso que a gente quer e espera para todos eles. Exatamente. Né? E assim, a gente fala muito, né, quando a gente fala do diagnóstico, das dificuldades, dos prejuízos. DSM só fala a parte dos prejuízos, dos critérios de diagnóstico ali, que é o atraso no desenvolvimento. Se eu pudesse mudar alguma coisa no DSM, seria assim, ó, as potencialidades aqui, né? Então, assim, focar naquilo que eles são bons, né? Gente, não tem erro. Eles sempre vão se destacar em algo. Mas isso entendeu? Então, assim, isso aí a gente né? Exatamente. Não sabe ler e escrever, mas ele sabe cantar, né? Ele sabe dançar, ou ele sabe pintar, desenhar. Então, foque naquilo que ele é bom. Ressalta o que tem de melhor. Exatamente, que às vezes as famílias, né, igual a gente, parece que assim, nossa, não come, não sei o quê. Aí na cabeça, né? Calma, mas ele é bom em que ele é bom? Nossa, ele é bom em cantar, por exemplo. Então vai lá. Não, ele é bom em jogar bola. Então vai pra cima, né? Foca nisso. Pega aquilo ali. Naquilo que ele é bom, né? No que ele tem prejuízo, nós vamos, né? Todo mundo ali, a equipe multidisciplinar, a família, a escola, vamos trabalhar para ele, né? Lembra dos processos ali pra gente mudar o nível de suporte. Mas foca naquilo que ele é bom. E todo mundo tem um lado bom, tem um lado ruim, tem o que sobressai, tem o que não sobressai, né? Exatamente. Foca no que é bom e bora viver, bora viver bem. É exatamente. isso que mais importa, né? É isso. Temos um quadro aqui chamado Na Ponta da Língua. Olha a vinheta aí. Gente, vamos lá então. Nesse quadro, nós estamos aqui, vocês em duas. Eu vou pedir para que cada uma tire 3 palavrinhas, uma por vez. O que vier à cabeça, manda pra gente. Vamos lá. Yes. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Não começou mal, Não. Deus é tudo, Dani, né? Tudo na minha vida, tanto profissionalmente falando, né? Minha vida particular, é Deus. Quando eu disse assim que eu tenho aí mais de 20 anos trabalhando com crianças, é porque sempre na igreja, né, por exemplo, a gente
Sempre trabalhei com criança na escolinha, né, da igreja, trabalhando com criança, ensinava ali as liçõezinhas da Bíblia. Então, eu sempre tive muita fé em Deus, né? E isso vem dos meus pais, né, da minha família. E eu entendo isso, que sem Deus não vai para frente, não. Se é difícil, não tira Deus, não. Põe ele no centro, né? Exatamente. Vamos lá. Sua vez. Desafio. Qual o maior que você enfrenta? Eu sei que você enfrenta vários, né? Desafio é uma coisa que acho que deve fazer parte da sua vida. O meu maior desafio é seguir em frente, sem desistir, e seguir ali aquela linha, né, de cuidar da minha família, da minha mãe, do meu irmão, de nunca desistir, sabe? Desde quando eu tive já vários desafios na minha vida, né? Não foi fácil. Mas assim, aí depois veio o Henry, e ali eu sei que tudo isso que eu tô vivendo com ele é um grande desafio. Então é isso. O meu maior desafio é seguir em frente sem desistir. Muito bom. Ai, meu Deus. Inspiração. Nossa, tem várias. É difícil. Mas e uma que você fala assim, pra mim vira até uma referência, uma inspiração, é algo que te comove? Nossa. Então, assim, ó, profissionalmente falando, eu tenho várias amigas, né, da área. Tem Adriana Ramires, de Araçatuba. Ela sempre foi, eu falo que ela é minha mãezona, assim, né, da profissão. Porque desde quando eu comecei, Dani, eu tive supervisão, né, dentro da minha área. Então, a Adri, ela me pegou pela mão e me ensinou até montar um prontuário, né. Então, ela é uma grande inspiração. Ela já tem 2 unidades, né, da clínica dela lá em Araçatuba. Tá inaugurando agora a 3ª em Três Lagoas. Então, eu olho assim pra ela, eu me inspiro demais. Ela sempre foi muito. Além, né, contei aqui da minha professora também, né? Nossa, tem várias, assim, né, da área. Mas eu diria ela, a Adriana, a de Araçatuba. Música. Tem uma música da Chimarra? Se tem uma música que me marca? Tem. Tem uma do Roupa Nova, que a gente até usou como tema. Que chama, né? É aquela, né? Vai e avisa onde quer que vai. Eu gosto muito dessa música também. É isso. Ela te traz referências de tudo que você vive. Que ela existe, o mundo todo azul. Azul É verdade. do autismo. Eu gosto muito do Roupa Nova também. E foi a Lia, né? A nossa amiga em comum, que colocou essa música e falou, ó, é a música do nosso grupo. E realmente, a letra é linda. E ficou. E ficou. Lili, vamos mais um? Medo. Ai, gente. Eu sou medrosa. Mas, assim, um dos medos mais fortes da minha vida é de ficar doente. Né? Do Covid pra cá, eu tive vários episódios, assim. Inclusive, né? Esse ano, passei por uma cirurgia, né? Da coluna. Então, eu tenho muito medo de não ter saúde pra seguir a vida em tudo, né? Tudo que eu tenho que fazer. A verdade é que a minha vida é bem ativa, né? Então, eu tenho medo de não ter saúde pra conseguir viver. Nossa, eu tenho muito medo disso. Muito mesmo. Eu acho que da Covid pra cá, isso é algo que ficou muito comum. Por isso, assim, sabe, o Dani, eu tive aquela famosa viradinha de chave, né? Tanto cuidar da parte da alimentação, né? Praticar atividade física, até a parte emocional, né? Hoje eu não estou fazendo terapia, mas eu já fiz terapia também por um bom tempo. Então, assim... Os pilares essenciais Exatamente. da vida, né? Tipo assim, ó, eu tô fazendo minha parte, eu não quero ficar doente, pelo amor de Deus. Sonho. Não devem ser poucos, mas devem ter Tenho algum. vários sonhos.
Quero ver meus filhos todos formados, sabe? Que eles construam uma família digna, assim, com muito amor, muito afeto. Quero poder ver o Henry formado na faculdade, sabe? Ai, eu também Vou taçar, ser o mecânico dele, de aviões, de helicóptero, que é o sonho que ele fala tanto. Tenho vários sonhos, assim. Tem o sonho da nossa associação, né? Que a gente tá lutando pra gente conseguir. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. É isso. E eu quero viver bastante tempo pra mim poder ver minha família encaminhando bem. Olha, eu só tenho a agradecer a vocês duas, né? A Aline no lado profissional, que a gente já acompanha há algum tempo e vê toda essa evolução desse trabalho que você vem fazendo, agora com o Gama, que tem sobressaído na nossa cidade e tem feito diferença sim, porque essas famílias precisam desse respaldo e eu acho que quem vive, ou quem de perto ou de longe passa por isso, sabe o quanto é necessário e o quanto isso precisa existir, né? Às vezes a gente fala do encontro, se você participar, é impossível você não se envolver com isso tudo e não te tomar conta de alguma forma. Então, obrigada por fazer a diferença. A gente, enquanto sociedade, te agradece nesse diferencial, porque essas crianças estão aí e elas precisam conviver conosco, essas crianças, adultos, jovens, esses autistas, né, eles fazem parte da nossa vida. E a gente precisa, da melhor forma, estar em contato, em convívio com eles. Eles são amor, simplesmente amor. Mayra, para você, eu te desejo sorte, sucesso, muita força. A gente tem de longe uma ideia daquilo que você pode viver, mas só você sabe da realidade que vive, só as mães que enfrentam os desafios que você enfrenta todos os dias, sabem o que você vem passando. Mas eu não tenho dúvida de que o Henry veio com uma missão muito linda na sua vida. E ele está cumprindo isso, né? Graças a Deus. Você é amor quando fala dele. Eu acho que nada paga isso. Olhar os seus olhos cheios de amor ao falar do seu filho, né? De todos os seus filhos, mas o Henry, ele traz esse amor muito mais vivo por todos os desafios que ele mesmo enfrenta todos os dias, que vocês o ajudam a enfrentar diariamente. Parabéns, obrigada, né? Que seus sonhos se realizem sempre, que seus desafios sejam diminuídos aí nesse apoio que vocês se dão e que vocês se encontram todos os dias. Meninas, muito obrigada, foi muito bom ter vocês aqui comigo, viu? Obrigada. Bom, e aí a gente agradece sempre, lembrando a vocês que nós estamos no YouTube, na íntegra, Instagram, siga, compartilha, curta, comenta, para a gente poder crescer, levar sempre mais informações e que fique essa lição no coração de cada um. O amor não faz diferença, o amor ele existe, o amor está aí, vamos aceitar, vamos conviver e vamos viver em paz. Gente, muito obrigada pela companhia. Terça-feira nós estamos aqui de novo. Um beijo, tchau.